Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista. E o tema que eu tô trazendo para vocês hoje é se o cirurgião dentista deve solicitar exames. Muita gente estranha, né? Meu dentista solicitou exame. Ninguém nunca tinha solicitado antes. Será que ele tá certo? Será que ele tá pensando que eu tenho alguma coisa grave? Eu nunca vi dentista solicitar exames. Então eu vou explicar para vocês em quais situações é interessante o dentista solicitar exames, né? E por que ele solicita tanto exames laboratoriais como de imagem, né? É toda vez que tem que solicitar, o meu não solicitou, então ele tá errado, ele não tá. Então tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Mas antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, tá certo? Só tem conteúdo interessantíssimo, eu garanto para vocês. Só clica aqui embaixo e vai lá no meu canal para vocês verem que só tem coisa boa. Se inscreve no meu canal e também curte esse vídeo, se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Ninguém tinha falado desse jeito que eu vou falar para vocês, tá certo? E agora vamos às informações. Então, gente, quando um dentista solicita exames laboratoriais, é normal algumas pessoas olharem com estranheza. Estão acostumados a passarem por muitos dentistas que antes não solicitaram exames. Então, elas ou ficam desconfiadas, que o dentista não sabe o que está fazendo, ou está tendo um excesso de cuidado, né? Muita gente perde o interesse por isso, porque já tinha feito experiências anteriores sem necessidade de solicitar exames. Então, vamos explicar melhor em quais situações o dentista deve solicitar exames, por quê, tá certo? E quais também não tem necessidade de estar solicitando exame o tempo todo, tá bom? Por exemplo, gente, exames pré-operatórios, né? Normalmente o paciente vai fazer uma extração de siso, uma extração dentária complexa, uma biópsia na boca. É ideal que o dentista solicite um hemograma e um coagulograma. Por quê? Não é mandatório, não é regra, tá certo? A anamnese é o que rege tudo. O que seria a anamnese? É aquela consulta inicial que o seu dentista tem com você, que pergunta: tem pressão alta? Tem diabetes? Faz uma série de perguntas. E a partir dali ele elabora um critério se deve ou não solicitar exames para comprovar as patologias ou para descartar. Um hemograma, gente, é o exame do sangue, né? Então, um hemograma, ele vê como é que estão as células sanguíneas. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E o que é que cada uma dessas células vê? Por exemplo, os glóbulos vermelhos, gente, são principalmente as hemácias. Então, no hemograma, você vai ver lá hemácias, a quantidade de hemácias e hemoglobina. Isso pode dizer pra gente o quê? As hemácias, elas podem ter microcitose ou macrocitose. Isso pode dizer pra gente que esse paciente pode ter alguma deficiência nutricional. Por exemplo, ferro e vitaminas do complexo B, que prejudicam a formação dessas células. Então, a microcitose é quando ela está diminuída, macrocitose é quando ela está aumentada. Então, elas podem dizer pra gente que é uma deficiência de ferro ou vitaminas do complexo B. Hemoglobina. Hemoglobina, quando ela está em baixa, significa que esse paciente tem anemia. Porque na hemoglobina tem uma porção dela chamada de Heme, que é onde o ferro se liga. E o ferro é responsável por transportar oxigênio para todo o nosso corpo. O oxigênio é importantíssimo para todas as funções do nosso corpo e para as células, né, as mitocôndrias, produzirem energia. Se tem deficiência de ferro, tem deficiência de hemoglobina. E isso é um sinal de anemia. Isso é um sinal que a oxigenação do corpo pode estar deficiente, sobretudo extremidades. Porque quando a gente tem anemia, né, o nosso corpo vai querer o quê? Privilegiar áreas importantes. Cérebro, coração, sistema gastrointestinal. E as áreas periféricas, como boca e pés, ficam desprivilegiadas. Então, o oxigênio chega mais lentamente nessas áreas. Então, o que é que isso repercutiria numa situação clínica? Se você vai extrair o dente e está chegando menos oxigênio, a sua recuperação dessa extração dentária pode ser mais lenta, porque as células estão tendo menos energia para o processo de reparo tecidual, entendeu? Então a anemia repercutiria nessa situação. E as outras séries, né, de exames dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, como por exemplo CHCM, que é concentração de hemoglobina corpuscular média, HCM, né, hemoglobina corpuscular média, RDW, tudo isso também tem relação para a gente identificar uma provável anemia, né? Uma questão de tamanho de células, quantidade de células no sangue, etc. Tudo isso vai levar para isso. Mas basicamente a série vermelha a gente avalia a questão relacionadas à anemia, principalmente deficiências nutricionais, mas outras anemias também, certo? A série branca, que é onde tem os glóbulos brancos, que são os linfócitos. Nos linfócitos a gente avalia relações com a imunidade. Então, se tem linfócitos abaixo do valor de referência, que dependendo do laboratório varia de 4.000 a 11.000 linfócitos, né? Nas unidades de medida que temos lá. Se está abaixo de 4.000, significa que esse paciente pode estar com a imunidade baixa. Se está acima de 11.000, significa que esse paciente está com alguma infecção. E dependendo da infecção que esteja, a gente pode avaliar através dessa série branca
qual é a provável infecção. Por exemplo, se tem um aumento de neutrófilos e de monócitos, pode ser um sinal de infecção bacteriana, certo? Porque essas células são células fagocitárias, que vão lá fagocitar micro-organismos, né, e limpar a área. Então, se tem um aumento de neutrófilos, né, que também podem estar como segmentados, como bastonetes, pode ser um indício de infecção bacteriana. Se tem um aumento, né, de linfócitos, a gente pode suspeitar de uma infecção viral, que basicamente estão relacionadas na infecção viral ao aumento de linfócitos, tá certo? Então, digamos, numa situação clínica, o paciente chega lá com a região das amígdalas toda dolorida, língua, toda inflamada. Se a gente solicita um hemograma e vem um aumento de linfócitos, pode ser um indício que esse paciente esteja com amidalite viral ou até com a mononucleose, certo? Na mononucleose, é normal você ver um aumento de linfócitos, sobretudo linfócitos atípicos. Então, para vocês terem uma correlação, né? Agora, digamos, o paciente está com abscesso dentário, você solicita um hemograma, você vê um aumento de neutrófilos, né, de macrófagos. Dependendo, se essa infecção é aguda, você vai ter um aumento de neutrófilos, né, e macrófagos, né, monócitos. Se essa infecção é crônica, você também pode ter um aumento dessas células, né, neutrófilos e macrófagos, mas também de linfócitos. Tudo isso vai estar lá na série branca, por isso que eu estou especificando as células para vocês, né? Por exemplo, aumento de basófilos, aumento de mastócitos, pode indicar uma reação inflamatória relacionada à alergia. Então, paciente que tem alergia, digamos, o paciente está com a língua toda machucada, avermelhada, após usar um creme dental. E você solicitou um hemograma e tem lá um aumento de mastócitos, um aumento de basófilos. Pode ser relação com a reação inflamatória alérgica que esse paciente teve a esse creme dental. Vocês fazerem uma correlação, né? Então, o paciente está com anemia, a língua está lisa, brilhante, careca, você suspeita de anemia. Além da anemia no hemograma, vem também um aumento lá de eosinófilos. O que é que pode ser sinal? Que esse paciente está com algum parasita, com algum verme que precisa ser tratado. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia, né, da importância desse exame laboratorial para um correto diagnóstico de um dentista, principalmente de um estomatologista, né? Além de exames pré-operatórios. Por exemplo, se vem plaquetas, as plaquetas estão lá abaixo do valor de referência, digamos, 150 mil. Se elas estão abaixo do valor de referência, o que é que significa as plaquetas? As plaquetas são partículas de células que estancam o sangue. Então, fazendo uma alusão, é como se fosse o tijolo da parede. Então, digamos, tem uma parede com buraco, as plaquetas são um tijolo que você vai completar aquele buraco. Se você tem plaquetas embaixo, significa que esse paciente pode sangrar um pouquinho mais, né? E aí, se tem plaquetas embaixo, a gente também pode partir para o coagulograma. No coagulograma, a gente pode avaliar, digamos, fatores de coagulação que podem estar em deficiência. Então, a gente tem uma cascata de coagulação, a gente chama via intrínseca, via extrínseca e via comum. E através do coagulograma, a gente pode observar onde é que está uma deficiência de coagulação e até identificar uma provável patologia nesse paciente, como, por exemplo, hemofilia do tipo A, do tipo B, deficiência de fator de von Willebrand, entre outras coisas, tá certo? Então, esses exames, hemograma e coagulograma, são importantíssimos pré-operatórios e também na suspeita diagnóstica de qualquer patologia, como abscesso, como infecção viral, como uma reação alérgica, como até uma verminose, tá certo? Outros exames que podem ser solicitados, por exemplo. O paciente chega lá no cirurgião dentista, no estomatologista, e o freio lingual, né, o frênulo lingual está amarelado. O céu da boca também está amarelado. Normalmente, gente, o freio lingual é a primeira área que pode ficar com uma coloração diferente quando o paciente tem o que nós chamamos de icterícia. Icterícia é uma patologia ocasionada pelo depósito de bilirrubinas. E o que é bilirrubina? A bilirrubina, gente, é um pigmento que é liberado quando as hemácias, que são as células do sangue, são quebradas, né? Sofrem hemólise para serem reabsorvidas pelo baço. Quando o baço capta elas, né, e quebra elas, ele libera a bilirrubina. A bilirrubina vai para o fígado, onde vai ser transformada na bile, que a gente utiliza na nossa digestão, o que pode dar cor às nossas fezes e tudo mais, certo? Então a bile também faz parte da digestão de gorduras. Então esse é o processo das hemácias. As hemácias duram em torno de 3 meses, né? De 40 dias a 3 meses é o tempo de vida das hemácias, que são nossas células sanguíneas. Após isso, elas são captadas pelo baço, são quebradas e transformadas em bilirrubinas, tá certo? As bilirrubinas podem ser diretas ou indiretas. Então, se o paciente apresenta o céu da boca amarelado, o freio lingual amarelado e ainda não tem áreas do corpo amareladas, o que é que a gente pode solicitar? A gente pode solicitar as bilirrubinas, que são as totais, diretas e indiretas. Então, dependendo das alterações que tenham nessas bilirrubinas, a gente pode suspeitar de alguma patologia no baço, ou, digamos, da morte exagerada de hemácias, né, que a gente chama de hemólise, ou de alguma patologia no fígado,
ou também na vesícula biliar. Como as bilirrubinas passam por todo esse processo, né, quebra de hemácias, depois no baço, depois do baço vai para o fígado, do fígado vai para a vesícula. Então, dependendo de se é bilirrubinas diretas ou indiretas ou totais que estejam alteradas, a gente suspeita de alguma patologia nessa região. E mais, digamos que a gente, após pedir bilirrubinas, a gente suspeitou que tem alguma alteração, né, nas bilirrubinas diretas. Então a gente suspeitou de alguma alteração no fígado e na vesícula. O que é que a gente pode solicitar também? Solicitar exames do fígado, por exemplo, TGO, TGP, gama-GT e até fosfatase alcalina. Então a gente pode suspeitar que tem alguma patologia no fígado e solicitar esses exames. Então não é sempre para vocês, né? Digamos, outra situação. O paciente chega para a gente com ardência na língua. Quais exames a gente pode solicitar? A gente pode pedir a função tireoidiana. Então, o paciente que tem hipertireoidismo e alguma alteração na tireoide pode cursar com ardência na língua. Então, a gente pode solicitar, por exemplo, TSH, T3 e T4, para avaliar como é que está a função tireoidiana desse paciente. Entenderam? Então, digamos, normalmente o hipertireoidismo, o paciente vai estar bastante acelerado. E isso pode cursar com os efeitos também na cavidade oral, né? Porque essa aceleração do hipertireoidismo também é no metabolismo. E a nossa boca, né, faz parte do metabolismo, com a quebra de carboidratos, mastigação e tudo mais. Então, o hipertireoidismo pode repercutir na nossa boca também, certo? Uma outra situação, gente, que pode fazer com que o dentista suspeite de alguma coisa e solicite exames, é numa questão de mau hálito. Então, o paciente tem aquele hálito de enxofre, de maçã podre. É comum esse hálito em pacientes que estão descobrindo que estão com diabetes, né? Ou que ainda não diagnosticaram diabetes, ou que ela está descontrolada. Então, nesses casos que o paciente chega com esse odor, né, de corpos cetônicos, de enxofre, de maçã podre, a gente pode solicitar glicemia de jejum, ou também até hemoglobina glicada. O que seria a diferença entre eles? A glicemia de jejum é o exame que você faz quando está de jejum mínimo de 8 horas. Então, digamos, se você comeu meia-noite, você tem que ficar até 8 horas da manhã sem comer e fazer esse exame após as 8 horas da manhã. Se os valores da glicemia de jejum estiverem acima de 99 miligramas por decilitro, esse paciente pode ser enquadrado na pré-diabetes ou até na própria diabetes. Digamos, pré-diabetes vai variar entre 99 e 125 e a diabetes acima disso. Para confirmar, a gente pode solicitar hemoglobina glicada, que ela vai dar em porcentagem. Então, digamos, tem 5,7%, 5,8%. Então, valores acima de 5,7% de hemoglobina glicada pode fazer com que a gente suspeite que esse paciente ou já está diabético, né? Ou está entrando na diabetes. Então, a gente solicita esses exames. Por que a hemoglobina glicada é melhor? Porque ela dá um parâmetro dos últimos 3 meses, uma glicemia média estimada dos últimos 3 meses. Então, o dentista desconfiando disso, solicita os exames e pode encaminhar para o endocrinologista para o correto tratamento, certo? Então, diabetes também pode ser uma patologia. Outra questão relacionada ao mau hálito, gente, é se o paciente tem uma halitose de urina, um cheiro de urina. A gente pode suspeitar de uma doença renal crônica ou até aguda. Então, esse paciente com odor de urina é porque está saindo muita ureia na sua saliva e o aumento de ureia no sangue aumenta na saliva também. Então, se tem aumento de ureia, pode ser com que essa ureia não esteja sendo excretada, né, pelos seus rins, e aí deposita no sangue e na saliva. Então, esse odor de urina pode ser um aumento de ureia na saliva e a gente pode solicitar função renal, como, por exemplo, exames de ureia e creatinina. Se houver alguma alteração, a gente encaminha para quem vai tratar, né? Por exemplo, nefrologista, até urologista. Pensando, gente, em outros exames. Por exemplo, o paciente está com a gengiva sangrando sem nenhuma alteração aparente. Não tem biofilme bacteriano, não tem placa bacteriana que justifique aquele sangramento na gengiva. Está com dentes doloridos, está com dentes sensíveis, né? A gente pode solicitar o beta-HCG, que é o exame de gravidez. Por quê? Quando essa paciente está grávida, gente, ela tem aumento de hormônios, né? Sobretudo progesterona. E a progesterona é um hormônio que é vasodilatador, né? Produz vasos sanguíneos, dilata os vasos sanguíneos. Então, se está tendo sangramentos espontâneos na cavidade oral, né? Sensibilidade, que a progesterona também aumenta essa sensibilidade que a gente tem nos dentes. A mulher está com uma dorzinha nos dentes, sangrando pela gengiva, pode ser um sinal que essa mulher esteja grávida. Então, a gente solicita o beta-HCG para descartar ou trabalhar com a hipótese de gravidez, tá certo?
Paciente também chega, gente, com saliva espessa, com aquela sensação de saliva pegajosa, né? Com a sensação de boca seca, mas não tem a boca seca propriamente dita, é o que a gente chama de xerostomia. A gente pode solicitar um exame de albumina para saber como é que está as proteínas no sangue, né? Que é a albumina, principalmente, que é produzida pelo fígado. Porque o aumento de albumina, alteração na albumina, pode ser um sinal de patologia no fígado. E cursa com esse paciente, com essa sensação pegajosa na boca, né? Com essa sensação de boca seca, de saliva espessa, pode ser sinal relacionado com aumento ou diminuição da albumina na saliva, que tem relação com a albumina da corrente sanguínea. Um outro exame, gente, que também pode ser solicitado, por exemplo, leucoplasia pilosa, quando tem essas lesões esbranquiçadas nas bordas da língua, né, bilateralmente da língua. Quando tem essas lesões, a gente pode suspeitar que esse paciente esteja com a imunidade baixa provocada pelo vírus HIV. Então, esse paciente pode estar entrando em AIDS em breve, que é o que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, essa lesão é uma lesão que a gente chama patognomônica, ou seja, é um indício de que 85% dos pacientes que têm essa lesão podem estar cursando a entrar em AIDS ou têm HIV e não sabem. Então, a gente pode solicitar os testes de HIV para esses pacientes, né? Obviamente, pacientes que estão com infecção pelo vírus da mononucleose, né? Que é o Epstein-Barr vírus, o vírus da doença do beijo, também podem apresentar a leucoplasia pilosa. Mas normalmente na infecção aguda, né? Na fase ativa que você pode observar as amígdalas. Quando o paciente tem essas lesões sem estar na fase ativa da mononucleose, aí você correlaciona com o vírus HIV e pode solicitar os exames para identificar o vírus HIV, tá certo? Para esse vídeo não ficar tão longo, gente, eu especifiquei aqui algumas patologias que a gente, enquanto dentista e estomatologista, pode desconfiar e solicitar alguns exames para vocês. Por isso, não estranhem quando o dentista de vocês solicitar exames, tá certo? Ele está querendo cuidar mais da saúde de vocês e muitas vezes é protocolo, é guideline, né? Que a gente solicita. Os convênios de saúde são obrigados a fazer os exames que o dentista solicitou, né? Não é só o médico que precisa. Então, se o seu dentista solicitou um exame, você tem um convênio médico e você foi fazer o exame laboratorial e eles recusaram, você tem que pedir para falar com o atendente do plano ou até abrir um boletim de ocorrência. Eles são obrigados a fazer todos os exames solicitados pelo cirurgião dentista. Aqui, ó. Essa resolução da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, diz isso. Então, não deixe que nenhum convênio recuse os exames solicitados por você. Tá certo, gente? E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, esclarecido. Vocês veem que o cirurgião dentista, o estomatologista, ele está prontamente atento à sua saúde. Todas as repercussões da sua saúde podem aparecer na sua boca. Então, muitas vezes, muita coisa é diagnosticada através da nossa boca. Tá? Esses foram alguns, gente, das patologias que a gente pode solicitar o exame. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, né? Para quem precisa de consulta, eu faço presencialmente aqui em Recife. Vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês falarem com o meu auxiliar, caso precise de consulta. Mas também faço teleconsultas, que são aquelas consultas por vídeo, né? E que eu tenho um receituário digital, posso prescrever para qualquer parte do Brasil, né? E todas as consultas minhas dão direito a um retorno em até 30 dias, tá certo? Se gostou desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.